Querido Deus, use a nossa querida pastora, Pai, que ela se mostre sempre na brecha, Deus, para nos Amém. elevar a esse relacionamento vivo com o Senhor. Pai, fortaleça essa mulher, Deus, no físico, no espírito, Pai. Dê muita sabedoria. Agradecia, Pai. Muito obrigada por essa mulher estar conosco, sempre disposta, Pai. Use a vida dela, Deus, porque ela se deixa ser usada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu não sei quantos viram, né? Eu não sei nem se Lila colocou lá no grupo, que hoje eu gostaria de falar de algo bem específico. Quando nós pensamos na ceia do Senhor, a gente pensa em celebração. E o Senhor tem falado ao meu coração, filha, eu não quero uma celebração apenas num dia comum. Aliás, todas as vezes que a igreja primitiva se reunia, ela partia o pão e ela tomava do cálice, fazia lembrar a memória, trazia à memória aquilo que o Senhor havia feito, que o Senhor havia dado a sua própria vida por amor a eles. Então, que nós possamos viver uma vida de celebração. Mas não tem como celebrar se não houver gratidão. A pastora, de novo sobre gratidão. Pois é, Deus tem falado ao meu coração. Ensina o meu povo a desenvolver um estilo de vida. Não é apenas um momento, não é numa circunstância, não é num momento específico. Esse mês talvez seja mês de celebração de alguns, né? Como é aqui em casa, da sogra, do marido, mas Deus não quer que nós venhamos celebrar apenas em datas específicas. Natal, né? Natal, então, é a data mais típica onde todos desejam coisas boas. E o restante dos 364 dias do ano. E Deus falou para mim: ensina o meu povo que gratidão é um estilo de vida, que isso traz cura, isso traz saúde, isso traz prosperidade, isso traz saúde mental e bem-estar ao coração humano. E como desenvolver isso? E aí Deus me trouxe a memória. Uma amiga nossa que nós estudamos aqui juntos, né? E que nós amamos estudar o livro de Ruth. E eu gostaria de ler para vocês aqui no capítulo 2, em que ela havia, né, em Belém, um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereais que sobrarem. Veja bem, ela estava numa situação tão precária que ela, hoje, trazendo para a nossa realidade, era aquela mulher que ia lá no Ceasa, que ia lá no sacolão, que ia na feira, e ela dizia assim para as pessoas que eram vendedores aqui: o que que não vendeu? Porque está amassadinho, está feio, o cliente não quis levar. O que é que você vai jogar fora? Muitas vezes eu vi isso. Ah, deixa eu levar a sobra de legumes para dar para os meus patos, para minhas galinhas. Só que ela não fazia isso. Ela pegava as migalhas que caíam no chão. E quantas vezes o nosso orgulho nos impede de pegar as migalhas? Isso foi tão forte, pastora Mônica, que vai haver dias na nossa vida, sim, que nós não vamos ter a mesa cheia, nós não vamos ter o banquete, a conta não vai estar sobejando, nós vamos ter que juntar os centavos, nós vamos ter que pedir estratégia, nós vamos ter que reinventar o alimento no fogão, nós vamos ter que pegar as migalhas que está lá, sobra disso, sobra daquilo. Quantas vezes eu fiz essas comidas criativas, que eu chamo de comidas criativas,
de juntar as sobras e fazer um prato saboroso e ainda assim dizer, Senhor, não tem aquela picanha, que aliás eu nem acho graça em picanha, picanha para mim não tem graça, mas eu não tenho aquilo que as pessoas acham tão saboroso, mas eu te dou graças por esse pouco que eu tenho aqui. Eu te dou graça porque esse pão está na minha mesa. Eu te dou graça por esse agasalho. Eu não preciso mais encher o meu guarda-roupa de agasalhos diferentes, porque eu tenho esse que me supre, porque eu só tenho esses braços, eu só tenho esses pés, eu não preciso encher a minha vida de coisas, porque coisas não me nutrem. E quantas vezes nós não conseguimos ser gratos? E a primeira coisa que eu destaco nesse texto de Ruth é que a gratidão se revela na disposição. Ruth sabia que não tinha nada em casa. Ruth sabia que a sogra não tinha alimento. Mas ela chega para a sogra e diz assim: olha, deixa-me ir ao campo. Elas estavam na cidade, então ela precisava se mover. E quantas vezes nós temos vergonha e até mesmo preguiça emocional? Eu não estou dizendo que é preguiça é física, não. É uma preguiça emocional que a gente diz assim: eu vou deixar para depois. E vamos postergando a criatividade que Deus nos dá. E na terapia eu falo com muitas mulheres. O que você tem nas suas mãos? Ah, eu não tenho nada, ninguém me dá a oportunidade, não tem uma empresa que me fiche lá e me dê um trabalho atrás de uma mesa. A gente estipula regras e formas de Deus nos abençoar. Quando, na verdade, Deus olha para mim, para você e diz: o que você tem na sua casa? O que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua mente? Eu te dei sabedoria e te dei criatividade para você gerar recursos. Mas precisa haver disposição e gratidão até na falta. Agradecer pela escassez, porque é na escassez que surgem os melhores negócios. É na escassez que Deus nos dá estratégia. É na escassez da obediência, da gratidão que Deus nos dá a bênção. Ruth não ficou esperando que a vida mudasse, ela se levantou e foi colher o que Deus deixaria no caminho. Mesmo sendo estrangeira, viúva e pobre, ela se dispôs com humildade. Mas será que eu tenho humildade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, qual é o caminho agora? Qual é o caminho? Ou eu fico dizendo: Senhor, olha, eu vou fazer aquela prova, o Senhor me ajude, o Senhor me dá aquela nota, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Queridos, eu hoje vivo numa fase da minha vida que eu tenho vergonha de pedir. Você acredita nisso, pastora Mônica? Eu tenho vergonha de pedir o meu aba, sabe por quê? Porque ele já me deu tanto, me deu tanto, me deu tanto e me deu Jesus. E se eu tenho Jesus, literalmente eu digo para minha alma todos os dias: você tem o amado da sua vida. Alguém que não vai te decepcionar, alguém que não vai te trair, alguém que não vai te abandonar, alguém que vai estar com você, ainda que todo mundo te abandone. Você tem ele. Então seja grata por isso. E eu só digo para o Senhor: Senhor, aqui está o meu irmão, aqui está a minha irmã, aqui está a minha família, eles são teus. É a única oração que eu tenho feito ultimamente. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, Mas, pastora, e tudo que você ensinou de guerra espiritual, que o inimigo ataca, o que você aprendeu, né? A Maí sabe, lá no Silk, as maldições. Maldição sem causa não tem pouso. Tem pecado? Tem maldição. Se não tem pecado, se está debaixo do cálice da aliança, se está aliançado com ele, não tem maldição. Pastora, mas essa enfermidade, querida, minha enfermidade, às vezes são processos na nossa vida. São formas de Deus nos tratar também, de Deus quebrantar o nosso coração, de tirar o orgulho, de tirar a procrastinação, de nos aquietar, dizer: para, porque eu quero falar contigo. Se você não para na correria, para na enfermidade. Quem não é grato, querido, não sabe entender esses processos.
vai lamentar ao invés de agradecer. E Ruth não ficou reclamando. Não tem comida, não tem uma roupa nova, Natal tá vindo aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou comer aquilo, não vou. Quem disse que você, para comer uma comida boa, precisa esperar pelo Natal? Precisa ter a casa. Nós podemos celebrar o Natal todos os dias do ano. Todos os dias, dia de celebração. Então, a gratidão é uma semente que floresce na ação. Guarda isso no seu coração. Se move. Muitas vezes, Deus nos abençoa no movimento e não na estagnação. Não fique lambendo feridas, não fique chorando, né? A gratidão, ela reconhece a graça. Olha o que acontece no versículo 10. Ruth se curvou diante de Boaz, diante dele, com o rosto em chão e diz: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Ruth sabia quem ela era. E é algo que o Senhor falou para o meu coração também. Você sabe quem você é? Lembra da tua cidade, lembra da tua família, lembra quem você era, lembra de onde eu te tirei. O que você seria hoje se eu não tivesse te resgatado com mão forte e poderosa? E eu falei, Senhor, eu sei quem eu seria. Eu estaria seguindo caminhos de idolatria e de feitiçaria. Então, eu reconheço de onde o Senhor me tirou. Ruth não viu a bondade de Boaz como algo merecido, mas como um favor imerecido. E nós vemos a bondade de Deus no lugar que Ele nos colocou, na casa que Ele nos colocou. Mas a minha casa é feia. Mas, querido, você não está no tempo. Você não está debaixo da chuva. Ah, minha casa é feia. Olha, quantos não têm nenhuma casa feia? Então, nós somos especialistas em colocar defeito em tudo que temos, até no nosso próprio corpo. E eu falei, Jesus, me proíbe, bota um anjo na porta dos meus lábios para não pecar contra ti. Eu não quero reclamar nem do meu corpo, porque às vezes eu olho para a Tônia e falo assim, eu tô feia, eu tô velha, eu tô... Está repreendido em nome de Jesus, né? Eu sou linda, eu sou uma bênção, né? Eu tenho sim a minha pele de seda, assim, ainda que as ruguinhas já estejam aqui, mas eu sou mais que vencedora. Não vou mais reclamar por nada do meu corpo físico. Até outro dia eu ainda estava fazendo isso. Por quê? Porque plantaram no nosso coração que é mais fácil murmurar, né? Que é mais fácil murmurar. E aí Deus falou para mim, muitas vezes você é orgulhosa e acaba ficando insatisfeita, porque o orgulho anda de mãos dadas com a insatisfação. Aí eu olhei para mim e falei, Senhor, mas então eu sou orgulhosa? Aí o Senhor presta atenção no que você sente, pensa e fala a respeito de você. Se eu te olho, se você grava para as mulheres das nações, que elas são noivas, são filhas amadas, por que que você não olha para você e começa a se abençoar? Querida, eu sou especialista em abençoar os outros. Eu sou especialista em animar os outros. Mas muitas vezes eu sou orgulhosa em fazer isso comigo, em me acolher, em me amar, me aceitar, me perdoar, aceitar as minhas limitações. E Deus falou, isso é o orgulho. E a gratidão é o antídoto para o orgulho e a insatisfação. Começa a ser grata pela sua vida, pelo seu corpo, rechonchudinho. Seja grato pelas suas pernas, seja grata por tudo aquilo que você acha feio, mas é esse corpo que eu amo, é a minha casa. E Ruth, né, ela consegue atrair favor por causa da gratidão. Olha, ela começa a agradecer por aquilo que Boaz fez. E Boaz viu a fé de Ruth e abençoou. A gratidão não apenas reconhece o bem, mas abre espaço para outras bênçãos. E se vocês se lembrarem do nosso estudo, Boaz viu tanta graça de Deus na vida daquela moça, que ele diz assim, ó, eu soube o que você fez com a sua sogra. Você é estrangeira, mas você não agiu como tal. Você é uma mulher generosa.
Você não fez para ninguém, você fez para Deus. Exatamente, nós esperamos a atenção dos outros. E aí, né, foi aquela pancada no meu coração. Você quer ser bonita, você quer ter saúde, você quer ser mais resistente, para quem? Para quem? E aí aquilo foi, né? Porque quem vai em academia sabe como o ambiente às vezes te contamina. Aí sabe o que que eu fiz? Peguei o meu fonezinho de ouvido, comecei a botar louvores, botar estudo, comecei a botar palavras que me edificavam e comecei a fechar os olhos e a praticar meditação reflexiva na palavra. Tirei os meus olhos do ambiente, tirei os meus olhos e busquei no Senhor o motivo pelo qual eu estava ali. Eu não estava ali para ser mais bonita. Eu não estava ali para ser magra, eu estava ali para fortalecer os meus músculos e os meus ossos. Então Deus disse: eu te amo do jeito que você é. Olhe para o que você tem, olhe para aquilo que eu já te dei e desenvolva um coração grato por você. Então, querido, a gratidão abriu espaço para mais bênção. E quando eu comecei a exercer essa prática, você sabe o que eu descobri? Que a paz começou a imperar no meu coração. Eu parei de ficar preocupada com o meu futuro. Como que eu ia envelhecer, como que eu ia cuidar de Carminha, como que eu ia cuidar. Não, isso não me pertence, porque Deus já viu o meu futuro. E Ele sabe. E aí, Deus falou para mim também, a partir do versículo 18 ao 20, que a gratidão compartilha o que tem. E Deus falou para mim. Falei, Senhor, mas é Santa Ceia. Ele falou assim, não, compartilha o que eu fiz com você. Compartilha com as minhas filhas, que a ceia não é só um ritual. A ceia é uma celebração diária. Se todos os dias as minhas filhas lembrarem que elas comem o pão, bebem o cálice em memória de mim, celebrando a minha volta, que o tempo está acabando, que eles não precisam ficar agarrados no passado que já foi, não precisam ficar preocupados no futuro que ainda não chegou, mas viver o presente, o que Deus tem nos dado. E aí Noemi recebe, né, a gratidão de Ruth, porque quando ela recebe a comida, os grãos tostados de Boaz, quando o pessoal para descansar, ela come, né, ainda sobra. E, querida, a gratidão vai fazer sobrar na nossa vida. A gratidão, quando a gente desenvolve um coração grato, a gente vai ver multiplicação na nossa panela. O nosso calçado não vai arrebentar, não vai quebrar. A nossa roupa não vai estragar. Tudo que você puser as mãos vai prosperar. Você vai fazer uma comida simples e ela vai ficar saborosa. Você vai fazer algo, né, simples e aquilo vai ser maravilhoso. Eu quebrei um paradigma na minha vida que sempre falaram para mim: ah, não adianta ensinar trabalhos manuais para essa aí, não. Essa aí nasceu só para os livros. Era o que eu ouvia de minha avó. Porque todas as mulheres na minha casa faziam tricô, crochê, bordavam, costuravam. Todas as mulheres tinham esse dom, né? E o que eu ouvi? Não, essa aí nasceu para ficar no mundo dos livros. Ela só gosta de ler, ela só gosta de falar poesias, ela só gosta de interpretar. Era o título que eu tinha na minha infância. Todo mundo sabia decorar, fazer uma festa, e eu era tonta, patinha feia. E hoje, Deus me mostra que, além de ser a menina dos livros, eu também posso aprender. E eu vou postar depois no vídeo, no grupo, para vocês verem. Deus me ensinou a fazer a capa de costura criativa da minha máquina de costura. Deus me ensinou a costurar. Deus me ensinou a fazer um vestido lindo para minha sogra. Então, Deus nos ensina ainda na nossa velhice. Eu não sou o que disseram de mim. Eu não sou. Eu sou o que Deus disse a meu respeito. E Deus disse que eu posso. Então, Ruth compartilhou. Então, eu quero concluir essa reflexão. A gratidão abre portas que o murmúrio fecha.
A gratidão transforma o pouco em suficiente e o suficiente em abundância. Mas para isso, eu preciso olhar o que eu tenho e dizer: Senhor, louvado seja o Senhor pelo tempo que eu estou vivendo, porque todas as coisas contribuem para o meu bem. E qual é o bem que o Senhor tem para mim nessa escassez, nesse tempo de paralisação? Pensem nisso e que Deus possa nos acrescentar dia após dia. A gratidão Jesus exerceu. Na noite que foi traído, pense, na noite que você foi traído, você ainda ia dizer para alguém: olha, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que eu estou partindo por você que está me traindo. É este corpo que eu quero partir com vocês hoje. O corpo de Jesus, o corpo que nos ajuda a perdoar a quem nos traiu. É o corpo que vai trazer vida nova para mim e para você. E eu quero te agradecer, Senhor, por este corpo, por este pão, que continuará sendo pão, mas que quando nós comermos, vai gerar vida e gratidão naquele lugar que só tem murmuração. Eu te agradeço porque Jesus deu o seu melhor para nós, para que houvesse vida e vida abundante. Nós o santificamos e o abençoamos em nome de Jesus. Comam, queridas, comam, meus queridos, comam do pão da nova aliança. Semelhantemente, o texto na carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que ele toma o cálice, ele dá graça e diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. Aleluia. E onde tem o sangue do Cordeiro, não tem maldição, não tem força das trevas, porque ele nos esconde atrás do sangue. E da mesma forma, ele abençoa o cálice e diz: este é o meu sangue. Então, querido, tome o vinho e saiba que sangue de Jesus te lava por dentro e por fora. Bendito Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo privilégio de filhos e filhas amadas participarmos deste momento tão glorioso. Que haja cura, salvação e libertação. E que nós possamos estar alinhados com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. Que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos dê graça, nos dê discernimento e continue falando conosco. Que hoje seja um dia de muita celebração pela vida de Jesus em nós. Muito obrigada por esta sala, pela pastora Mônica, pela Lila. Obrigada por cada irmão que está aqui, por cada irmã. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por essa manhã de reflexão, por essa manhã de ensinamento, essa manhã de presença do Pai. Glória a Deus, o que fizemos, hein, para alcançar tanta bondade do meu Pai. Quando a pastora estava falando, eu estava aqui pensando, meu Deus, a insatisfação é a sementezinha do orgulho que a gente planta no nosso coração. Que o Pai seja misericordioso comigo e com você. Obrigada, família, por estar aqui. Hoje é dia, amanhã ainda, a gente ficar assim, degustando de tudo que aprendemos aqui nessa manhã. Deus é bom o tempo todo e trouxe você até aqui. Obrigada, minha pastora Rosi, mais uma vez por esse transbordar, por essa clareza, por esse fluir do Espírito Santo, que trouxe manifestação do poder dele aqui, nesse cantinho onde eu me encontro. Eu espero que vocês tenham sentido a mesma coisa, essa presença santa no nosso lugar. Cada um na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho, na sua cama. Mas o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Obrigada por esse momento. Obrigada, Lila!
gravou aqui, a gente pode compartilhar com o nosso irmão que não pôde estar aqui no online conosco. Então, olhe lá no grupo, fale, olha, hoje foi uma manhã gloriosa, eu quero compartilhar o que o Pai compartilhou conosco nessa manhã e envie para uma pessoa a transmissão de hoje. Amém? Fiquem na paz, queridos. Até amanhã, um dia abençoado. Obrigada, Rosi. Amo sua vida. Obrigada, Lila.